E pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente peço desculpas pelo vídeo dessa semana ter saído um pouco atrasado. Tô gravando hoje na sexta, agora sábado, né, que passou pra meia-noite. Porque assim, normalmente eu gravo na quarta, só que quarta foi meu aniversário. 22 anos. Tô ficando velho, hein? Nossa, me sentindo velho já. Mas assim, sei que isso não serve de desculpa, mas eu saí, resolvi comemorar um pouquinho, entendeu? E ontem eu tive os imprevistos, então tô acabando gravando hoje. Mas só essa semana, tá bom? O vídeo vai acabar saindo hoje, no sábado. E eu resolvi trazer um tema que algumas pessoas chegou em mim, falou que gostou, que achou interessante e tal. E que eu fiz como história de terror. Algumas pessoas não gostaram muito da ideia do terror, né? Eu sabia que alguns não iam gostar, mas é porque é uma coisa que eu gosto bastante, histórias de terror. Que inclusive aquela foi muito boa, muito mesmo. E eu não falo isso como propaganda pra assistir, tá bom? Mas é muito, muito boa mesmo. Não vou dar spoiler porque spoiler é algo que eu odeio. Mas nossa, é um final magnífico que você não espera. E muito bom mesmo. Tá aí nos últimos vídeos do canal. Qualquer coisa eu deixo aqui também nos cards, tá bom? Hoje eu trouxe uma de suspense. E antes de começar o vídeo, antes de começar a história nova, que não é de terror, que hoje eu trouxe uma de suspense, que eu também não li, vou ler junto com vocês. Eu quero comunicar que eu fiz tatuagem, mano. Aqui, ó. Fiz tatuagem no pulso. Não dá pra ver, tipo, mas ela tá retinha, tá? Não tá torta. É que difícil mesmo. E fiz uma tatuagem na costela. A da costela é uma frase. Só comunicando mesmo, porque eu vi que nos últimos roleplays apareceu, né, meu pulso assim. Não sei se alguém percebeu. E vi uma tatuagem que eu não tinha, então. Enfim. Hoje vai ser tenso de gravar, hein? Era só isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. É pouco tempo que eu tenho pra conversar, né? Já que normalmente é roleplay. E hoje eu quero levar logo pra história. Então é isso, vamos lá. Curtam bastante o vídeo e relaxem. Segredos. A sala do tribunal estava cheia. As pessoas que não puderam entrar se aglomeravam nas janelas para assistir o julgamento de Thomas Dalton Sanders, mais conhecido como Tom. Tido como um homem pacato e bondoso, um cidadão exemplar. Tom foi acusado de ter matado Elton Coral. A arma do crime fora abandonada em um terreno baldio próximo, uma faca de caça com as iniciais TD. 5 dias antes do homicídio, Tom e Elton haviam brigado num bar. Tom não confessou o crime, tampouco disse que era inocente. Permaneceu calado quando foi preso. Ele dispensou um defensor público, mas alguém pagou o melhor advogado do estado para defendê-lo. Tom pensou que foi seu patrão, dono da serraria onde ele trabalhava. Perguntou para o advogado, mas o defensor se recusou a dizer quem estava pagando pelo seu serviço. Na plateia estavam a esposa de Tom, Elisa, além do irmão dele, Olivério, inclusive o pai de Elton, Charles Coral. O julgamento teve início com a acusação do promotor de justiça, que apresentou os fatos, incluindo a apresentação de um laudo médico. A autópsia revelou que Elton havia morrido entre as 8 horas da noite e 2 horas da manhã, em decorrência de hemorragia causada por um golpe de faca no pescoço. A arma foi entregue para os 7 jurados examinarem e confirmarem as 2 iniciais no cabo. Após o promotor, foi a vez da defesa refutar as provas. Não existe testemunha do fato, afirmou o advogado. A faca pode ser de outra pessoa que tem as mesmas iniciais no nome. Se a faca fosse de Tom, ele teria gravado TS ou TDS e não TD. Além do mais, não há digitais dele. Havia digitais, mas estavam borradas. A briga não seria motivo para Tom Sanders matar Elton Coral. Havia uma rixa antiga entre os dois, mas o réu sempre evitou brigar com Elton. Naquele dia no bar, Tom não aguentou as provocações e deu um soco em Elton. Apenas um soco deixou-o desacordado.
Tom foi embora para evitar um conflito maior. O crime aconteceu 5 dias depois. Voltou a afirmar que Tom Sanders não tem motivo para acabar com a vida de Elton. Ele tinha inimigos, era violento, brigão. Além disso, no ano passado, em Morro Velho, foi acusado de pedofilia. Como não havia provas suficientes, a justiça encerrou o caso. Tom Sanders não jogaria a faca no lixo sabendo que tinha suas iniciais no cabo. As evidências são insuficientes para condenar o réu. Um homem que tem um passado ordeiro, um homem trabalhador e honrado. Peço aos senhores jurados que julguem com sabedoria e discernimento. Após o advogado, o promotor chama Elisa para depor. Ela é surpreendida pela convocação, mas se levanta e se senta no banco das testemunhas. Após fazer o juramento, interrogada, confessa que seu casamento com Tom estava meio conturbado. Eles estavam dormindo separados. Tom dormia na sala e ela não pode afirmar se eles saíram ou não de casa na noite do crime. Após o depoimento das testemunhas, promotor e advogado fizeram as últimas considerações. Dos 7 jurados, 4 votaram pela absolvição do réu e 3 pela condenação. Ao receber o veredito, o juiz absolveu Tom das acusações, declarando que as provas foram insuficientes para condená-lo. Quando Tom estava preso, aguardando o julgamento, recebeu a visita de Elisa. Ela informava que estava preparando os papéis para o divórcio. O casamento deles já estavam se desfazendo. A gente não se ama mais, disse ela. Eu estava com você por causa de Lena. Se não fosse ela, já teria ido embora faz tempo. Isso que você fez piorou a nossa relação. Vamos nos divorciar. Quero seguir minha vida, mas você vai ter todo o direito de ver a sua filha quando sair daqui. Mas quando você sair e ela estiver adulta, ela é quem vai decidir se vai querer te ver ou não. As palavras de Elisa foram duras. Tom considerou que ela tinha razão. Ele não a amava mais, por isso chegava tarde em casa. Saía do trabalho e ia direto para o bar. Na realidade, queria a separação, mas não teve coragem de pedir. Ele foi solto, mas a essa altura, Elisa já não era mais a sua mulher. Ele mandou uma carta dizendo que não poderia mais morar junto, mas ele tinha o direito de ver a filha. O abandonou, voltando a morar com os pais. Disse que deixou a chave da casa com Olivério, irmão dele. Ao receber a liberdade, Tom resolveu voltar à sua vida normal, mesmo sem a família. Sabia que Elisa sempre desconfiaria dele, não teria mais confiança. Quando Olivério abriu a porta, não demonstrou surpresa nem afeto. Só vim pegar a chave de casa. Olivério fez um gesto como que se desculpando. Deve estar em algum lugar. Entra, espera aí que vou procurar. Tom entrou na sala e permaneceu de pé. Não era intenção dele demorar. Percebeu que o irmão demonstrou frieza, talvez por duvidar da inocência dele. Olivério foi à cozinha e demorou poucos minutos para achar o molho de chaves. Desculpe eu não te convidar para ficar. Mariana não iria gostar disso. E Bianca, como está? Nesse instante a porta se abriu e chegou Bianca. Ao ver Tom, ela estacou, surpresa. Sem dizer nada, a jovem baixou a cabeça e subiu para o quarto. Sinto muito, disse Olivério. Não é fácil reatar a amizade com um ex-presidiário. Minhas palavras são duras, mas é a verdade. A gente não confia mais em você, entende? Além do mais, está todo mundo assustado e preocupado com o desaparecimento da sua filha. Não estou sabendo de nada. Há quem diga que foi você que a raptou. Por que eu faria tal coisa? Não esperou a resposta, pegou a chave e foi embora. Lembrando-se que Elisa tinha ido morar com os pais, ele foi para lá. Havia um grupo de pessoas na frente da casa. Alguns conhecidos apenas olharam para ele. Tom abriu o portão, atravessou o pequeno jardim e bateu na porta. Quem abriu foi Ernesto, o pai de Elisa. Superando a surpresa em vê-lo, perguntou carrancudo: o que você quer? Falar com a Elisa. Ela está ocupada e não tem nada para falar com você. Elisa surgiu lá de dentro. Quem é, papai? Estacou surpreendida. Estava com os olhos vermelhos. Podemos conversar um pouco? Não é uma boa hora. Minha filha desapareceu. Ele elevou o tom de voz. Ela é minha filha também, poxa. Só vim ajudar no que for possível. Como foi que aconteceu? Elisa olhou para o pai e o homem, entendendo o recado, se afastou. Ela saiu do colégio na hora normal, mas não chegou em casa. Procurei em todo lugar e não a encontrei. Avisei a polícia, mas eles esperam 24 horas para iniciar uma investigação.
Eles têm que seguir um protocolo. Pode ser que nessas 24 horas ela tenha aparecido. Mas não apareceu. Não briguei com ela. Não aconteceu nada que a fizesse tomar essa decisão de sair de casa. Eu vou ajudar nas buscas. Fica tranquila, ela vai aparecer. Tom deu meia volta e se afastou. 2 homens se destacaram do grupo de pessoas e foi em direção dele. Era o delegado e seu auxiliar. Tom Sanders, eu soube que você foi solto. Fui inocentado. Não há provas, você quer dizer. Onde estava na terça-feira passada? Terça-feira? Por quê? Está achando que dei sumiço na Lena? Deu? O homem o encarava com uma expressão dura, como convém a um bom policial, mas Tom não se intimidou. Eu estava na capital, na cadeia. Saí de lá quarta-feira de ônibus, passei a noite no albergue antes de vir para cá. Como é o nome do albergue? Santo Cristo. O delegado fez uma pausa observando-o. Eu vou ajudar nas buscas. É a minha filha. Toda ajuda é bem-vinda. Já procuramos em toda a cidade e agora vamos procurar nas matas. Quer vir junto? Agora não. Preciso fazer umas coisas antes. O delegado sacudiu a cabeça e Tom afastou-se. Na verdade, ele queria investigar sozinho. De certa forma, sentia-se desconfortável na companhia daquelas pessoas. Estava descendo a rua quando chegou alguém correndo falar com os 2 policiais. Ele parou e ficou observando. Ele desapareceu e também seguiu apressada junto com o delegado enquanto Ernesto ficou no portão. Não podia caminhar tão longe. Tom chegou até ele. Aconteceu alguma coisa? Encontraram a mochila de Lena no quarto do Gaspar, filho do Amadeu Fialho. O delegado foi para lá interrogar o rapaz. Eu disse para Elisa esperar, mas é teimosa. Dá um corte aí. Tom conhecia Amadeu Fialho. Muitas vezes cortou o cabelo na barbearia dele. O filho tinha 17 anos, mas a mentalidade de uma criança. Ele despediu-se de Ernesto e dirigiu-se para o endereço de Amadeu. Na frente da casa estava um grupo de curiosos. No pátio, Elisa chorava com a mochila entre as mãos. Dolores Quintana a amparava e consolava. Dentro da casa, o delegado interrogava Gaspar. O rapaz permanecia sentado no chão da sala, desenhando numa folha de papel. O pai dele aproximou-se, pegou o papel, amassou e jogou pela janela. Enérgico, falou com o filho. Tom imaginou o que ele pedia para o rapaz responder ao delegado. Entrando pelo portão, Tom pegou o papel, voltou para a calçada, desamassou e olhou os desenhos de Gaspar. Havia o desenho simples de uma menina de cabelo comprido, um cone com uma bola, que ele interpretou como sendo de um sorvete e um carro com um arco-íris no lado. Tom lembrou-se de um carro que vendia sorvete, uma Kombi com um desenho de um arco-íris de 5 cores na lateral. Não se lembrava de quem era, mas recordava que passava na sua rua no verão 1 ou 2 vezes por semana. Acessando a internet numa lan house, Tom descobriu que a sorveteria havia fechado há 3 anos. Era agora uma loja de roupas. Foi até lá e indagou pelo antigo proprietário. Chamava-se Maximiliano Gouveia, mais conhecido como Max. Mas o proprietário não sabia o endereço da residência do homem. Chegando nas redondezas, Tom acabou descobrindo o endereço. Max morava com o filho, não muito longe dali. Ele seguiu a pé para o local. Ao chegar, avistou uma velha Kombi estacionada no pátio. Lá estava, na lateral, o desenho do arco-íris com um sorvete em cada ponta. A porta lateral estava aberta. O freezer, as prateleiras tinham sido retiradas. Havia um cobertor amontoado num canto, um capuz, uma corda de nylon. 2 pessoas saíram da casa. Tom não queria ser visto. Num impulso, entrou no carro e se escondeu sob o cobertor, encolhendo-se o mais que pôde. Mateus, você tem que ir ao médico, disse uma voz grave. Ele vai te recetar um remédio, eu vou junto. Não preciso de remédio, respondeu a outra pessoa, alguém mais jovem, devia ser o filho de Max. Aonde você vai? Para que essa comida? Vou pescar, volto amanhã. Tom ouviu quando ele colocou algo dentro do carro, fechou a porta e logo em seguida entrou e deu partida. Tom lembrou-se que Elisa falava dele no colégio onde ela lecionava. Mateus Gouveia era um adolescente problemático, briguento. A única pessoa que ele respeitava e obedecia era ela. Muitas vezes teve que intervir para que o rapaz não fosse expulso do colégio. A Kombi rodou por quase meia hora e parou. Tom ouviu Mateus sair.
Lentamente colocou a cabeça para fora, olhou pela janela, viu uma parede de tijolos encardidos, uma janela larga com vidros quebrados. Havia uma porta ao lado. Como Mateus não estava por ali, saiu do carro e observou o prédio e os redores. Era a antiga fábrica de sabão, no final de uma rua sem calçamento, na periferia da cidade, um lugar deserto, em ruínas. Procurando não fazer ruído, contornou o veículo, dirigiu-se para a porta, abriu devagar. A sala pequena era a antiga recepção da firma, um balcão cheio de pó e lixos pelo canto. Tom seguiu sorrateiro até a entrada do salão. O rapaz estava à esquerda, dando comida para uma menina sentada no chão, encostada na parede. O coração de Tom acelerou. Era Lena, os cabelos revoltos, rosto abatido, olhos úmidos. Ele estava com os braços e pernas amarradas por uma corda de nylon, presa numa das máquinas. A fúria tomou conta de Tom. Avançou a passos largos. Mateus olhou para trás enquanto se erguia. Tentou correr, mas Tom o alcançou e deu-lhe vários socos no rosto. Teria matado o rapaz, mas a voz da menina o fez parar. Papai! Mateus caiu semi-inconsciente. Tom correu para Lena, a desamarrou, abraçou a filha. Está machucada? Ele te maltratou? Não, quero ir embora daqui. Cadê a mamãe? Vamos para casa. Deixa eu telefonar para o delegado primeiro. Papai! Gritou Lena. Tom olhou para trás. Viu Mateus pegando uma arma na mochila. Agarrou Lena e saiu correndo. Saía pela porta quando ouviu um disparo, o impacto da bala no batente da porta. Continuando correndo, entrou na mata. Ouviu os passos de Mateus e outro disparo. Mateus corria mais rápido, porém a mata densa dificultava a mira. Tom corria fazendo uma curva com a intenção de voltar ao prédio e fugir na Kombi. Lena pisava em seus braços. Precisava parar um pouco e recuperar as forças. Desceu um declive e, ao olhar para trás, percebeu uma cavidade no barranco, sob um grande tronco. Largou Lena ali, fazendo sinal de silêncio. Fica no buraco, eu vou levar ele para longe e depois volto para te pegar, entendeu? Lena sacudiu a cabeça e se afastou. Nos deixe em paz, Mateus, gritou, chamando a atenção do rapaz. Correu em zigue-zague e se escondeu atrás de uma arma. Vai embora! O barulho do estampido ecoou na mata. O tiro foi a esmo. Tom procurou ver onde ele estava. Talvez pudesse surpreendê-lo. Viu apenas árvores, folhagens. Tentou ouvir algum ruído. Nada. Silêncio. Temendo que o rapaz pudesse ter encontrado o esconderijo de Lena, ele saiu atrás da árvore e voltou lentamente para o barranco. Súbito, um disparo. A bala passou zunindo em seu ouvido. Atirou-se ao solo e se escondeu atrás de um tronco caído. Uma voz soou forte e impositiva. Larga a arma, é a polícia. Tiros soaram. Parem de atirar, ordenou a mesma pessoa. Tom, pode sair, está tudo bem agora. Ele saiu do esconderijo. Mateus estava caído no chão com uma mancha vermelha na camisa. O delegado e seus auxiliares se aproximaram. Ele preferiu o confronto e a menina está bem. Tom correu para pegar Lena. Após fazer os curativos na ala de emergência, Tom foi se despedir da filha. Lena estava em companhia da mãe e do avô. Obrigado por livrar nossa filha daquele maníaco, disse Elisa e completou. Filha se despede do seu pai. Os dois se abraçaram. Em seguida, Elisa se afastou com Lena. Ernesto estendeu a mão para Tom e perguntou. O senhor sabe que motivos tinha Mateus para raptar Lena? Não sabemos de fato a verdade, nem o pai dele sabe dizer. Mas Elisa supõe que Mateus estava apaixonado por ela e queria de certa forma chamar a atenção dela, ou talvez por vingança. Tom decidiu se mudar para a capital, recomeçar uma vida nova. Não tinha esperança de voltar a ser o marido de Elisa. Achava que era algo melhor, seguir outro rumo, deixar que ela seguisse a vida dela. Poderia visitar Lena quando quisesse. Ele foi a uma imobiliária colocar a casa à venda quando soube que Adriana, esposa do prefeito Jonas Gassman, havia falecido naquela noite. O enterro seria às 3 horas da tarde. Adriana era tia de Elisa. Várias vezes eles tinham jantado na casa dela. Adriana e Jonas eram padrinhos de Lena. Tom achava que foi Adriana, a pessoa que pagou os honorários do advogado que o defendeu.
Pouco antes das 3 horas da tarde, ele foi ao velório. A capela estava completamente lotada. Políticos, empresários e pessoas simples foram dar o adeus à esposa do prefeito. Vestida de preto, lá estava Elisa junto com Ernesto. Olivério e Bianca também estavam presentes. Tom não entrou, não queria ser visto ao lado da falecida. Não teve coragem de dar os pêsames para o prefeito. De longe fez uma prece para Adriana. Elisa e o pai, assim como Olivério e Bianca, conversavam com outras pessoas, em grupos separados. Quando foi visto, permaneceu longe, indicando que respeitava o espaço deles e não queria forçar uma reaproximação. Eles é quem deveriam tomar a iniciativa. Olivério era o irmão mais velho, um homem justo, honesto. Sabia que era difícil ter a confiança e o carinho dele novamente. O caixão foi fechado e levado para a sepultura. O padre rezou o Pai Nosso e encomendou o corpo. O caixão foi baixado à sepultura. Algumas pessoas pegaram um punhado de terra e jogaram na cova. Tom também fez o mesmo, simbolizando uma conexão dele com a falecida e a terra, na qual um dia também desceria. Antes que todos se afastassem, o prefeito pediu atenção. Quero dizer umas palavras, fazer uma revelação. Fez uma pausa olhando todos num relance. Ajeitou a gravata, limpou a garganta. Adriana descobriu a doença no ano passado. Infelizmente, tarde demais. Eu tinha por ela um imenso carinho, apesar de não sermos mais casados. Continuamos amigos. Há 4 anos vivemos juntos, mas não como marido e mulher. Fizemos um acordo. Foi ela quem decidiu continuarmos morando junto, para manter as aparências. Revelaríamos a dissolução de nosso casamento quando terminasse meu mandato. O divórcio prejudicaria a nossa imagem. Era o que ela pensava. Jonas fez uma pausa, cruzou os dedos, mexeu com as mãos num gesto nervoso. O que eu queria mesmo é dizer que, na noite em que Elton Coral morreu, Tom Sanders estava na companhia de Adriana. Jonas fez uma pausa enquanto as pessoas murmuravam entre si e lançavam um olhar rápido sobre Tom. Ele permanecia atrás do grupo, de cabeça baixa. Eu estava em plena campanha eleitoral. Tinha pouco tempo para me dedicar à minha esposa. Nossa relação foi desgastando. Não é surpresa para mim que a Adriana tenha se apaixonado por outra pessoa. A culpa foi minha. Quando Tom foi acusado, a Adriana contratou o melhor advogado para defendê-lo. Ele poderia ter revelado que tinha um álibi, que estava em companhia da minha esposa quando Elton foi morto. Mas Tom ficou calado para poupar a Adriana de um escândalo. Com certeza o escândalo me atingiria, talvez prejudicasse minha candidatura. Agradeço a Tom por isso. Foi decisão dele. Em seu leito de morte, minha esposa resolveu me revelar tudo isso. E estou passando aqui agora. Para o conhecimento de vocês. Não foi Tom quem matou Elton. Alguém matou, mas não foi ele. Fui eu, gritou uma voz. Eu matei Tom. Todos dirigiram a atenção para Bianca. Ela estava ao lado do pai, o rosto impassível. Tinha 18 anos, aparência frágil, mas decidida. Olivério olhou para ela surpreso e que não sabia de nada. Naquela noite, Elton me atacou. Ele queria me... Dá pra entender o que ele queria fazer. Continuou Bianca. Eu tinha na bolsa a faca que Tom me deu para usar nas pescarias. Parece que ele adivinhou que eu precisaria dela naquela noite. Para me defender de Elton, usei a faca. Não era minha intenção matar Elton, nem a de Tom para isso quando me deu a faca. Bianca fez uma pausa, os olhos baixos, torcendo os dedos. Me senti mal ao vê-lo caído e sangrando. Corri pela rua deserta, sem ninguém para me ajudar. Joguei a faca fora e me afastei para longe. Quando resolvi ir para casa, já passava da meia-noite. Levei uma bronca do meu pai por chegar tarde. Eu disse que tinha ido a uma festa. Não tive coragem para dizer a verdade. Nem quando meu tio foi preso, ele poderia ter dito que deu aquela faca para mim, mas não disse nada. Preferi ir para a cadeia em meu lugar. Bianca calou-se. Olivério abraçou-a comovido. Depois ele dirigiu-se para Tom e o abraçou com lágrimas no rosto. O irmão retribuiu o abraço. Olivério foi embora com a filha, amparando-a em seu braço. Tom ficou para receber os cumprimentos das pessoas. Era melhor aceitar um pedido de desculpa do que negar. Inclusive, Elisa e Ernesto apertaram a mão dele e foram embora calados.
Sobre a morte de Elton, um novo processo foi aberto, tendo Bianca como autora do homicídio. Pelo fato de Elton tê-la atacado e com o agravante de seus antecedentes criminais, o juiz considerou legítima defesa e deu o caso por encerrado. O dono da serraria telefonou para Tom, convidando-o a voltar a trabalhar com ele. Tom respondeu que estava de partida para a capital. Só voltaria para visitar Lena, mas tinha esperança de um dia voltar e viver com sua família. Fim. Bom, obviamente nem passou pela minha cabeça esse final. Gostei da história, mas assim, não entendi o porquê daquele drama da Lena desaparecida e tudo mais. Mas assim, acho que serviu pra mostrar que o Tom não era uma pessoa ruim, por mais que seja filha dele. Ele foi atrás dela, ele deu a cara a tapa e ficou de uma maneira vulnerável, só pra defender a própria filha. Então já dava pra ver que ele não era uma pessoa ruim. E claro que os advogados caros no início da história também deixou um pouco intrigado. Mas enfim, em peso dessa ou da outra história, quais vocês já acharam a melhor? Bom, com isso eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pra quem está até aqui agora acordado, ouvindo a história. Essa aqui agora é hora de descansar, gente. Espero que vocês tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.